¡Qué sorpresa! ¿Qué hubo, la familia? ¿Cómo están? Alberto. ¿Quién es él? Es Mario, mi pareja. Oh, ¡qué milagro! Creí que este iba a estar solo para siempre. Olha só essa história. O presidente da Coreia do Norte disse que o surto de Covid-19 do país foi causado por alienígenas. Parece piada, mas não é. O ditador norte-coreano afirmou que acredita que seres extraterrestres levaram o vírus para o país. Segundo a mídia do país, cidadãos norte-coreanos que moram na fronteira com a Coreia do Sul tiveram contato com objetos não identificados no começo de abril, quando começou aí o surto. Não é só isso, não. O governo americano diz ainda que tem provas de que o coronavírus foi criado num laboratório chinês. Segundo o documento, a China escondeu a gravidade da pandemia no começo de janeiro para ter tempo de estocar material médico no país. Secretário-Geral da ONU alerta para a crise de fome global sem precedentes, com 276 milhões enfrentando insegurança alimentar. Esta é uma situação séria. Os sinais da volta de Cristo estão aqui, diante de nós, diante dos nossos olhos. Guerras, fomes, o mundo está caótico e nós precisamos orar para que, por amor aos eleitos, Cristo possa abreviar os dias, que Ele possa voltar. A ONU está acionando um alarme dramático. É dramático o alarme que ela está acionando sobre o que é chamada da maior crise de alimentos, portanto de fome, em escala planetária nas últimas décadas. Essa crise veio se formando, ela já começou antes da pandemia, acelerou com as grandes rupturas do comércio internacional, com a chegada da Covid-19, agravou-se com as secas, inundações e geadas em várias regiões importantes e agora explodiu com a guerra da Ucrânia, que bloqueou exportações em importantes países produtores. A gente indo ao... É para que um homem, presta atenção, um homem só, governar todo da terra. Um homem só. Um homem só. Preste bem atenção. Quando vai acontecer, eu não sei, mas que vai acontecer, vai. Ele vai governar o mundo todinho. Segundo, uma moeda só. Um dinheiro só para toda a face da terra. Quando vai acontecer, eu não sei. Agora que vai acontecer, vai. E uma religião só. 3 em 1. Esse aqui governará esses outros 2. Esse homem sozinho governará esses outros 2 aqui. O povo achava uma coisa e era outra totalmente diferente. Irmãos, ou dobra o joelho diante de Deus, se humilha diante de Deus, ou cada dia que passar, do jeito que está a igreja hoje na terra, as coisas vão se complicar cada vez mais. Vocês não sabem o laço, a arapuca que o inimigo tem para que ninguém perceba. A arapuca que eles estão com ela oculta para abraçar todos. O que está escrito aqui é verdadeiro e é fiel. E tudo que está escrito aqui irá se cumprir. Irá se cumprir tudo. Tudo que está escrito aqui irá se cumprir tudo. Tudo. Essa é a explicação do Banco Central. Mas o que é que o Banco Central anunciou hoje? Para um potencial desenvolvimento de uma moeda digital brasileira. Outros países do mundo, Dani, já estão estudando isso em um estágio até avançado, como a China, Coreia do Sul e mesmo os Estados Unidos estão estudando a criação de moedas digitais. Agora, o dinheiro digital seria criado digitalmente, ele nunca existiria de forma real. Ele seria apenas uma maneira de troca. Nunca existiria isso, a materialidade desse dinheiro. É uma coisa técnica, de fato, mas a criação, o behind the scenes dessa história é totalmente diferente. Quanto ao tempo para a implementação, a expectativa é levar 2 ou 3 anos. Gente, autoridades da China reprimiram um protesto pacífico de centenas de pessoas que se opunham ao congelamento de depósitos bancários.
Mais de 1000 manifestantes se reuniram do lado de fora de uma unidade de um banco rural, exigindo que quantidades depositadas fossem devolvidas aos correntistas. Segundo os clientes, milhões de dólares em ativos foram congelados, o que ameaçou a subsistência de produtores locais. Foram várias horas de protesto pacífico até o início da repressão violenta de policiais. Participantes foram espancados e muitos revidaram jogando garrafas e outros objetos. Atingidos pelos efeitos dos lockdowns rigorosos no país, pequenos bancos estão mergulhando em crises financeiras cada vez maiores, o que explica o congelamento dos depósitos feitos na população. Presta atenção nessa notícia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia elogiou a China como parte de uma nova ordem mundial. Lavrov disse que os dois países, junto com simpatizantes, avançam em direção a uma nova ordem mundial. Vamos seguir falando sobre a China. Vejam só, o partido de Lula emitiu uma nota sobre o encontro em que defende a criação de uma nova ordem mundial. A China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. A China é um exemplo para o mundo. E eu espero que outros países, aprendam a lição com a China, mas eu tenho muita fé e muita esperança que nós vamos conseguir fazer isso a partir de 2022. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$ 150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Cris, Sérgio. Obrigada, Cíntia. A China intensificou a repressão religiosa no país. Está proibido compartilhar conteúdos religiosos na internet sem permissão do governo. É preciso obter uma licença para divulgar esse tipo de informação, seja por sites, aplicativos, blogs ou transmissões ao vivo. Mas só serão aprovadas as mensagens que estiverem de acordo com a política do país. Uma lei que torna ilegal qualquer atividade religiosa na internet, incluindo cultos e até seminários. As religiões precisam ter autorização para praticar qualquer atividade online daqui para frente. A organização Portas Abertas informou que uma nova lei entrou em vigor na China, tornando ilegais reuniões e cultos online de igrejas. Líderes de igrejas locais denunciam perseguição do Talibã contra cristãos. O grupo terrorista revista celulares em busca de aplicativos da Bíblia. Se o livro for encontrado, a pessoa é executada. Bom dia a todos. O Papa Francisco tem urgência em diminuir o aquecimento e salvar o planeta. Ontem, o Papa se reuniu com 65 governadores e prefeitos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. O Papa disse que é preciso recuperar a consciência ecológica e avisou aos políticos que essa é a última chance para se chegar a um acordo. Gilson, um dos destaques desta sessão legislativa, a aprovação do projeto que trata do fechamento do comércio aos domingos aqui em Manhuaçu. Sim, nós recebemos esse projeto e entendemos que ele foi de grande importância e valia para a família de Manhuaçu. Não só a família dos comerciários, mas também para a família dos comerciantes e da população em geral, porque vai ter o domingo para poder passar um tempo a mais com a sua família. Muito importante é que o Papa, ele está numa campanha mundial para proibir, acabar com o trabalho aos domingos. E não é só para supermercado, não. Isso é geral. Então, seja,
Devido ao quê? É por causa de dinheiro, é por causa de lucro? Não, é para valorizar a família, né? Em Manhuaçu, temos uma cartilha aí da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, que ela fala da importância do domingo para a família. É um dia que a pessoa tira para passear, tira para ir numa igreja, tira para ficar em casa, para descansar, né? Manhuaçuense. E esse projeto já se alastrou, né? Essa semana já foi aprovado em Vitória, aliás, em Viçosa, e Vitória já está funcionando há muito tempo, em Muriaé também. Então, ou seja, ele já vem ganhando força, né? E com essa questão do Papa ter entrado na jogada, entrado nessa luta, né? Eu acredito que irão aderir a esse projeto. O tempo do repouso, sobretudo aquele dominical, é destinado a nós para que possamos usufruir daquilo que não se produz e não se consome, não se compra e não se vende. Não se compra e não se vende. O Papa mudou o dia de repouso do 7º para o primeiro dia da semana. Ele imaginou mudar o próprio mandamento que foi dado para levar o homem ao lembrar-se do seu Criador. Pensou mudar o maior mandamento do Decálogo e assim fazer-se igual a Deus, ou mesmo exaltar-se acima de Deus. O Senhor é imutável, logo, sua lei é imutável. Mas o Papa exaltou-se acima de Deus. Que é isto? E isto é a história do fracasso de Deus. Dio. Ma Dio non esiste, Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone, non è una idea sull'aria. Questo Dio spray non esiste. Mas o Papa exaltou-se acima de Deus ao procurar mudar seus imutáveis preceitos de santidade, justiça e bondade. Pequenos e grandes supermercados são englobadas nesta lei. Todo mundo, todos os supermercados, hipermercados, mercearias. Então deveria-se aprovar uma lei para manter as lojas, todas as lojas, funcionando no sábado até pelo menos às 8 horas da noite. Ela não está errada, ela pensou certo, né? Porque vai chegar um momento, e aí você precisa ter muita liberdade interior para poder fazer isso que eu vou dizer agora. É uma regra simples. E Jesus viveu. É certo trabalhar no sábado? Não. Não é certo trabalhar no sábado. A lei nos diz que devemos descansar. Quantas vezes na vida você já se deparou com situações assim? Por que não pode? Não pode porque não pode. Falta de liberdade diante da lei. Às vezes a pessoa está obedecendo uma regra burra porque não soube ser livre diante dela. E se você for analisar, Jesus veio e modificou radicalmente a forma como as pessoas interpretavam a lei. Ele não baniu a lei, ele aperfeiçoou. Por quê? Porque concedeu aos livres de coração uma maneira superior de interpretar a palavra. Quando as pragas começaram a cair, os que continuarem a transgredir o Santo Sábado não abrirão a boca para apresentar aquelas escusas que agora fazem para se considerarem livres de guardá-lo. Suas bocas estarão fechadas enquanto as pragas estão caindo, e o grande legislador, reclamando justiça contra os que têm tido a sua santa lei em desprezo. Eu não sei se você tem acompanhado as coisas que estão acontecendo, mas eu confesso a vocês, eu nunca vi numa velocidade tão grande, eu ouvindo as coisas, percebendo as coisas, eu nunca vi um aceleramento tão grande, tão grande. A igreja vai viver daqui uns dias o melhor momento dela. A igreja vai viver um momento extraordinário. Você sabe por quê? Porque vão persegui-la, porque vão fechar as portas da nossa igreja, porque vão nos impedir de falar de Jesus, porque não vai caber mais crente misturado com cristão. O anjo vem para tirar o joio do meio do trigo. Não vai ter lugar para crente meia boca. Você está entendendo? A seleção está sendo estabelecida. Essa é a grande verdade. Nós estamos sitiados. O comunismo chegou de uma tal forma. Eu já falei isso aqui, hoje eu ouvi isso de novo. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Conserta, porque a chapa vai esquentar. Já não tem mais grana, espécie. É tudo digital. Mas vou falar para você, não brinca não. Provavelmente daqui uns dias eu não vou poder falar mais isso. A hora que me proibirem de ter rede social, eu venho aqui falar com vocês. Escute o que eu estou falando. Ah, pastor, não pode. Bloquearam a rede social do Trump. Bloquearam a rede social do Luciano Hang. Eles bloqueiam o que quiser. Você está entendendo? Não, o Satanás está aí, eu estou falando sério, certo? Então não dá mais para ter crente estar passando limite aqui, vivendo de qualquer jeito, pulando muro, falando palavrão, adulterando, não orando, não dá nada, não dá mais. Saia cumprido de irmã, para de cortar o cabelo, infeliz. Tira os brincos.
Esse tempo requer de nós santidade. Sem santificação ninguém verá Deus. Não dá para brincar. Ore pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Por quê? Porque nós vamos comer da árvore da vida, sim ou não? Sim ou não? Claro que vamos, nós estamos com Jesus. Mas nós temos que nos preparar para aquilo que está vindo aí. Já vi a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus.